Olá, boa noite. Vamos lá começar a última live sobre o capítulo. Nossa, eu tô muito branca aqui. A última live sobre o capítulo 13 da carta aos Hebreus. Vamos encerrar esse estudo finalmente. Foram vários meses aí estudando sobre a carta aos Hebreus. Foi um estudo bem de crescimento, né? De entendimento profundo sobre o conteúdo dessas cartas. E hoje a gente vai encerrar, então, essa luz aqui de ring light, ela esquenta pra caramba. Não está tão quente assim hoje aqui. Tá bom. Vamos lá. Vamos orar. Se você tiver, né, enquanto eu tô aqui orando, tiver desejo de mandar para alguém, fique à vontade. Eu vou começar orando e vou já dar entrada na leitura. E aí, enquanto isso, fica aí no Espírito também intercedendo, pedindo para o Senhor para você receber, né, aquilo que Ele quer te entregar. E vamos lá. Deixa eu ver se eu tô com a internet aqui. Ok. Sim, tá tudo certo. Pai, no nome de Jesus, nós rendemos graças a Ti, Senhor, por esse tempo de estudo, por esse encerramento. Obrigada por tanta revelação, por tanta palavra, Senhor, vivificada pelo Teu Espírito que nós recebemos ao longo desse tempo, tanto que nós crescemos na compreensão, no conhecimento. Várias vezes, Senhor, a palavra batia com o que nós vivíamos, nos trouxe resposta, nos trouxe orientação, nos trouxe até correção, nos instruiu como sempre e nos transformou como a Tua palavra, ela mesma declara sobre nós essa transformação. O Senhor fez assim, o Senhor fez com que toda a Escritura fosse apta para ensinar, útil, para nos corrigir, para nos exortar. E nós te agradecemos, Senhor, te agradecemos por esse tempo, te agradecemos por esse ano de estudo, esse semestre de estudo, na verdade, mas nós começamos o estudo de Hebreus no ano passado, então praticamente estamos há um ano estudando sobre esse livro, Senhor, sobre essa carta, na verdade, e nós te agradecemos por toda a revelação que ela trouxe sobre nós e que hoje seja, Senhor, um dia especial na Tua presença, que o Teu Espírito opere e flua e derrame com abundância o poder para trazer discernimento, para separar a alma do espírito e nos revelar todo o ensino que o Senhor quer trazer para nós. Que seja um tempo especial, Senhor. Nós entregamos esse estudo nas Tuas mãos, nós te agradecemos porque vem do Teu Espírito o dom da sabedoria, o dom do conhecimento da palavra. Não é nada da nossa competência, Senhor, mas é a Tua graça, a Tua capacitação sobre nós e nós te agradecemos por isso, Senhor. Abençoa esse tempo, abençoa, Senhor, cada pessoa que vai ouvir esse estudo, que alcance os corações que têm fome e sede da Tua justiça, têm desejo de te conhecer, Senhor, e que seja transformador para a vida deles, que seja um divisor de águas para levá-los para mais perto de Ti, Senhor, porque a intenção desses estudos é isso, é revelar o Teu caráter, a Tua paternidade, a Tua santidade, é revelar quem Tu és verdadeiramente, é revelar a obra perfeita que o Senhor completou em Jesus Cristo e revelar Jesus, que é o nosso mediador, porque sem Ele nós não podemos nos achegar à Tua presença, ao Altíssimo. Então eu peço a Ti que o Senhor que sonda todos os corações, que conhece
o desejo do coração de cada um, que o Senhor sopre sobre a vida daqueles que verdadeiramente querem te conhecer, esses estudos, e traga a eles, Senhor, renovo de vida, transformação, regeneração, faz deles nova criatura em Cristo Jesus, para que eles alcancem toda a promessa que o Senhor tem na vida deles. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá, vamos ler o capítulo 13 e vamos começar aqui o nosso estudo. Ai, eu tô só trocando aqui melhorar um pouco, porque eu tô meio pálida hoje. E aí a luz estava ajudando a me deixar mais pálida ainda. Então vamos lá. Seja constante o amor fraternal. Não negligencies a hospitalidade, pois alguns praticando-a sem o saber acolheram anjos. Lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmos em pessoa fosseis os maltratados. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei, que me poderá fazer o homem. Eu vou dar uma paradinha aqui no versículo 6, só para lembrar vocês, né, que esse último capítulo ele está concluindo toda a dissertação que o autor traz para o grupo de judeus, né, que eram cristãos, que criam que Jesus era o Messias, que eles estavam esperando, né, o rei dos judeus, e que estavam na dúvida ali se realmente eles estavam fazendo a coisa certa, crendo em Jesus Cristo e seguindo aquela comunidade que estava crescendo naquele período, porque as perseguições, tanto de judeus quanto dos romanos, do Império Romano, ela começou a ser maior nesse período, né? Muitos já tinham sofrido, a gente leu na semana passada, na semana retrasada, na verdade, a descrição de todos os homens, né, que confiavam no Senhor, que andavam pela fé, debaixo de uma palavra, mas no final da lista, né, que o autor traz, ele comenta que muitos foram apedrejados, muitos passaram por prova de escarnos e açoites, algemas e prisões, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra, mas eles permaneceram firmes, né? Então ele traz essa dissertação e ele peraí, a forma como você compartilha a palavra é muito didática, que Jesus continue te enchendo de sabedoria. Amém, Mari, glória a Deus. E então vamos voltar aqui. Obrigada, porque está em jeito. Mas voltando, né? Então ele estava lembrando aquele grupo que eles tinham que permanecer firmes. Aí ele traz, né, no capítulo 12, como a gente viu, Jesus como um exemplo, né, de pessoa que sofreu provações muito maiores, porque ele lutou contra o pecado até derramar o sangue dele. E ele exorta, né, que eles andem em paz, em pureza, se santificando, ou seja, se separando para Deus, cuidando para não serem enganados, né, com ensinos enganosos, ou deixando a promessa por conta da fome, como Esaú fez. E aí ele faz uma comparação entre o Monte Sinai e o Monte Sião, né, porque são dois lugares que Deus escolheu para se revelar,
E só que o Sião é um monte que não se abala, né? Permanece para sempre. Então, esse lugar é onde a Nova Jerusalém, ela virá ataviada como noiva e vai ser o local de habitação dele com os santos. Então, ele está trazendo várias revelações que os judeus conheciam porque estudavam, né, a Torá, os Salmos, o livro dos profetas. A gente viu várias vezes ele trazendo referências da palavra, e nesse trecho aqui não é diferente, né? Nesses 6 primeiros versículos a gente vai ver também algumas referências. Mas aqui ele já começa a instruir. Então, o que a gente vê nessa carta, né? Como um líder do Senhor, um apóstolo, né? Como um enviado do Senhor, ele deve agir para fazer discípulos para Jesus e para manter essas pessoas firmes. Ele começa revelando, né, quem era Jesus, ele reafirma toda a profecia, ele revela o poder de Jesus, depois ele traz, né, mais profundamente a revelação do sumo sacerdócio na pessoa de Jesus, a ordem sacerdotal que Deus ungiu a Jesus, que é a ordem de Melquisedeque, né, que é a ordem do rei da justiça. E ele vai então aprofundando e reafirmando todo o ensino que os judeus já tinham, só que apontando tudo para Jesus. E no final, né, de toda a exortação, da correção, da disciplina que ele vai trazendo, do ânimo, né, que ele vai tentando injetar por essa carta, ele traz a instrução. Ele fala, agora que vocês entenderam que vocês precisam se manter firme, caminhem assim. E quem, né, tem papel de líder tem que entender isso. A gente precisa compreender a dúvida ou aonde está a brecha da pessoa, né? Porque muitas vezes o inimigo ele ataca lançando dúvidas, lançando questionamentos, lançando perguntas, né? E fazendo com que a pessoa comece a balançar na fé dela, na confiança dela no Senhor, por conta de tribulação, de aflição, ou de estar esperando algo há muitos anos. E nós precisamos ensinar, revelar, reafirmar a profecia, reafirmar as boas novas, mas trazer a instrução na sequência, né? A gente não pode só corrigir e falar, agora você se vira. A gente tem que trazer a correção, a instrução, a exortação, o ânimo, mas ele tem que ser, todas essas três têm que ser acompanhados de uma instrução, né? Porque a gente age como um guia para o próximo, né? A gente dá, porque está meio perdido, porque está manco, a gente dá a mão e vai mostrando o caminho até que a pessoa se firme e consiga caminhar sozinha. Então ele começa falando: seja constante o amor fraternal, o amor entre irmãos, né? Porque primeiro que é um mandamento. O Senhor Jesus resumiu toda a lei do Senhor em 2 mandamentos: amarás ao Senhor teu Deus e amarás ao próximo como a ti mesmo. Então, o amor fraternal, ele não é um amor que você exerce por qualquer pessoa, mas é um amor que você exerce para aqueles que pertencem ao corpo de Cristo. E isso o Senhor ele ensinou desde o princípio. Quem acompanhou o estudo de Deuteronômio vai se lembrar, né, de todas as vezes que a gente viu Deus pelas instruções unindo o povo, tanto nas solenidades, quando ele mandava o povo todo ir comemorar, celebrar, né, no lugar onde ele escolheu, e as pessoas se reuniam ali como uma grande congregação, uma comunidade, né, com um único propósito de adoração, de levar a oferta ao Senhor, a sacrificar ali diante do Senhor, mas entendendo que aquilo era por todo o povo, né? Era a expiação do pecado, né? No dia da expiação, mas por todo o povo, para o povo ser um com Deus. A gente também estudou isso no livro de Hebreus. E tudo isso, né, todas essas instruções, não só as solenidades, mas as instruções em relação às leis sociais, às leis civis, a gente vê o Senhor sempre trazendo unidade, sempre o cuidado com o próximo, o cuidado com as coisas do próximo, os bens, a propriedade do próximo, né? Porque Deus ele espera que a gente cuide um dos outros
para, dessa forma, nós nos mantermos diante do Senhor, né? Tem em Eclesiastes aquele trecho que fala que um cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Então, sempre que há unidade, há um fortalecimento, né? Há um propósito único, todo mundo se engaja nesse propósito, um se apoia no outro para não desistir. E mesmo quando a gente sofre tribulações, sofre perseguições, se nós estamos em unidade, a gente permanece se fortalecendo, que era o caso dos apóstolos na era dos Atos, né, de apóstolos ali, bem no início da construção da comunidade, né, primitiva, da igreja primitiva. Então, quando os apóstolos eram perseguidos, eram presos, a igreja se mantinha unida, em paz, alegre e orando, intercedendo. Eles não perdiam a fé, eles não perdiam a confiança, eles se mantinham em unidade, né, contentes, alegres por serem perseguidos, serem considerados dignos de serem perseguidos por causa do nome de Jesus. Então, tudo isso, esses valores, esses princípios, eles permanecem até hoje, né? Se a gente entende essa força que estar em um só Espírito, um só batismo, uma só fé, um só Deus, um só mediador, que é Jesus Cristo, uma só palavra. Se a gente entende isso, a gente abandona as discussões vãs e a gente busca, né, pelo Espírito, através da revelação do Espírito, a respeito de toda a Escritura, sobre como nós devemos agir e ser na nossa geração. E desse capítulo 13 dá para a gente tirar muita coisa para a nossa vida, né? Esse primeiro versículo, por exemplo, é um deles. Nós devemos amar uns aos outros com amor fraternal, né? O amor de irmão que zela, que cuida, que corrige quando necessário, que se anima com as bênçãos que o outro recebe, que chora quando o outro perde algo. Essa unidade de estar realmente próximos, né? Isso a gente precisa se esforçar para exercer, porque é muito fácil você ir num ambiente de culto, ir lá, adorar a Deus, virar as costas e ir embora para casa, né? Cadê a unidade? Isso não é ir à igreja, né? Porque a igreja ela não é um edifício, a gente também aprendeu isso. A igreja ela é um corpo orgânico formado por vários membros que são indivíduos que creram que Jesus é o Cristo. Então, se você está indo à igreja, você precisa se comunicar com as pessoas ali, saber as suas necessidades, conhecê-las. Você não vai ter uma super amizade com todos, mas você precisa ter um amor fraternal. Lembre-se o que é ahavá, que significa amor no hebraico. É doar o melhor de si, né? Entregar o melhor de si para o próximo. E sem esperar nada em troca. Então, o que você tem de melhor em você? Os dons que o Espírito Santo te capacitou para você edificar o corpo. Se você está indo à igreja e voltando para casa, aonde você está exercendo os dons? Porque os dons não são para ser exercidos fora do corpo de Cristo. Os dons são dados para edificação, né? O que você leva para fora, para os confins da terra, são as boas novas. Então você fala a respeito da salvação, do amor de Deus pela vida das pessoas, esse plano todo que ele criou, né, de escape para o homem, para com graça a pessoa poder ser salva, não é mediante obras da carne, não é mediante obras de caridade, ou quão boa ou intencionalmente boa a pessoa é, que ela é escolhida, mas é simplesmente porque ela crê que Jesus é o Filho de Deus, que foi crucificado, mas ressuscitou no terceiro dia, está sentado à destra do Pai, tem autoridade, recebeu um nome que está acima de todo nome. Isso é o que a gente leva para os confins da terra. A gente apresenta, né, a proposta de Deus de dar para nós uma herança eterna na sua presença, e esperança, e paz, e alegria, e justiça. Às vezes, fora, né, da igreja,
Nós vamos manifestar os dons, mas para pessoas que vão ser trazidas, porque estão testemunhando estes dons. Só que isso você faz sempre com alguém junto com você em intercessão. Você não pode sair por aí sozinho querendo fazer a obra de Deus, porque a gente acabou de ver, é em unidade que se faz as coisas. Jesus enviava os discípulos de 2 em 2, né? Já começa aí. Mas os dons, se você for ler em 1 Coríntios 12, você vai ver que Paulo está ali reorganizando a igreja de Corinto, que estava uma bagunça, né, acontecendo vários escândalos, e ele fala, os dons são dados pelo Espírito Santo, que é o mesmo, e ele entrega na medida que ele quer, para a obra que ele quer fazer através de cada indivíduo, e todos são importantes dentro do corpo de Cristo. Então, se você está indo para o local onde o Senhor escolheu para você ir para adorá-lo e você não está fazendo nada com aquilo que Deus te entregou, você está enterrando os seus talentos, você não está amando, né, de forma fraternal os seus irmãos na fé. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns praticando-a sem o saber acolheram anjos. Aqui nós temos uma referência, né, da onde ele tirou isso, e essa referência diz respeito ao episódio com Abraão, quando Abraão recebe os 3 mensageiros do Senhor, né? Lembre-se que anjos, na verdade a tradução é mensageiros, então são seres celestiais que ocupam uma determinada hierarquia ali no reino dos céus e que são usados para trazer mensagens do Senhor aqui para a terra, para instruir os justos, né? Lá em Gênesis 18, deixa eu achar a referência aqui, Gênesis 18, 1 a 8, a gente vê 2 anjos aparecerem a Abraão. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse, Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo desta árvore. Trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegastes até vosso servo, depois seguireis avante. E responderam, faze como disseste. Apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara, e ele disse, amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze pão assado ao borralho. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho tenro e bom e deu-o ao criado, que se apressou em prepará-lo. Tomou também coalhada e leite e o novilho que mandara preparar e pôs tudo diante deles e permaneceu de pé junto a eles debaixo da árvore e eles comeram. Então perceba que Abraão viu aqueles 3 homens e foi hospitaleiro. Ele preparou um banquete, né, para aqueles 3 supostos viajantes. Só que depois que eles estavam ali comendo junto com Abraão, eles perguntaram sobre Sara. E aí ele respondeu que ela estava na tenda e um deu a mensagem do Senhor. Certamente voltarei a ti daqui a 1 ano e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara estava escutando a porta da entrada atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma, depois de velha e velho, também o meu senhor terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão, por que se riu Sara, dizendo, será verdade que darei ainda à luz sendo velha? Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, o negou, dizendo, não me ri. Ele, porém, disse, não é assim, é certo que riste. Então, eles receberam, né, homens, aparentemente homens comuns, só que, na verdade, aqueles eram mensageiros do Senhor, e o fato deles terem os recebido com hospitalidade, né, possibilitou eles de receberem daqueles mensageiros a palavra do Senhor, né, a profecia do Senhor, e eles depois testemunharam isso. Lá em
19, 2 anjos são enviados para a casa de Ló. Ló protege aqueles anjos, né, na sua casa quando os homens da cidade tentam... Sodoma e Gomorra eram um caos, né? Não tinha valor nenhum, eles eram violentos, eles eram bem promíscuos e eles atacavam os viajantes que entravam na cidade. E aí tentaram atacar esses 2 anjos, mas Ló recolhe eles na sua casa e os protege. E estes anjos guardam a vida, né, de Ló e de sua família. A gente já sabe a história, né? A esposa do Ló é a que virou a estátua de sal, para quem não se lembra. Mas ainda hoje os anjos do Senhor, eles são enviados, né? E muitas pessoas têm experiências de receberem mensageiros e às vezes até confundem, né, achando que são homens normais, mas Deus, ele dá o discernimento, a gente percebe que não é uma pessoa comum que está falando com a gente sente no nosso espírito e a gente sabe como lidar, né, com a situação. Então, essa hospitalidade, né, a gente não deve negligenciar a ninguém, porque a gente não sabe quem nós estamos recebendo. Só que também não é para você não ter discernimento e ficar recebendo qualquer um na sua casa, né? Aqui o que ele quer dizer é que nós devemos estar preparados para receber os que são do Senhor, né, nas nossas casas ou na nossa vida, né? Lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmos em pessoa fosseis os maltratados. E por que isso? A ideia de unidade, né? Se uma parte do teu corpo, ela adoece, ou se você corta, né, a pelinha do teu dedo, se você corta a pelinha do dedo, você não sente dor e aquilo incomoda, né? Se você tá com a pele ferida e você passa na água ou você bate alguma parte do seu corpo, o corpo todo ressente aquela dor daquele membro. E nós, como corpo de Cristo, nós temos que também sentir a dor do outro membro, né? E não é sentir a dor como hoje em dia é tão falado, né? Acabou que tem vários valores do Senhor que estão sendo usados como uma certa militância ideológica, mas a gente tem que trazer isso para a nossa vida da forma reta, né? Porque a gente sabe que o inimigo do Senhor, ele distorce toda a palavra para ele ter benefício sobre ela. Mas existe sim uma verdade nesse lance de sentir a dor do próximo ou ter empatia, né? Porque quando você se compadece do seu irmão, você se coloca em oração e intercessão pela vida dele. Você em oração e intercessão o fortalece. Você pode não estar próximo, mas a gente tem notícias, né, de pessoas que são missionárias em países que o evangelho não pode ser ministrado. A gente tem notícias de irmãos que estão passando por enfermidade, de pessoas que estão em tempo de crise financeira, ou que estão em luto, ou pessoas que estão sendo perseguidas ou maltratadas, e nós devemos, né, se compadecer, não falar assim, ai, poxa, coitadinha, né? Coitadinho, tomara que isso não aconteça comigo, porque esse é um pensamento egoísta. Agora, se a gente entender que nós somos um corpo, o sofrimento do outro membro, ele é também um sofrimento meu. Então eu oro, eu intercedo, eu peço ao Senhor, eu oro pela palavra, eu oro a justiça de Deus, a vontade do Senhor, para que o Senhor restaure, resgate, proteja, né, faça cumprir a vontade dele sobre a vida da pessoa que está sofrendo. Digno de honra entre todos seja um matrimônio, bem como leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Ele está fazendo eles se lembrarem, né? Vocês receberam o perdão dos seus pecados, né? O Senhor, ele não está levando em conta mais as obras para proteger ou não. O sangue de Jesus, ele nos livra do pecado, da morte, porém a gente deve andar debaixo dos princípios, porque Deus é a sua própria palavra, né? Jesus é o verbo que se fez carne. Então nós precisamos entender isso e andar de acordo com a palavra, porque o próprio Jesus falou que aqueles que andarem, que o amam, né,
andam debaixo dos seus mandamentos, dos seus ensinamentos. E um dos ensinamentos que ele faz no Sermão do Monte é uma repetição. Aliás, o Sermão do Monte é a repetição dos mandamentos que o Pai declarou no Monte Sinai. Então, ele mesmo começa dizendo que ele não veio revogar a lei, mas cumpri-la, e que nada passaria até que tudo, se cumprisse e houvesse um novo céu e uma nova terra. Então, apesar dele tornar a lei plena, o relacionamento com Deus pleno, e através da obra dele nós podemos receber a graça de Deus e o Espírito Santo, que imprime no nosso coração a lei. Ele não imprime outra coisa, ele imprime a própria lei, nós temos que andar debaixo dela. Então, o matrimônio, em integridade, em santidade, entendendo que toda aliança de casamento entre homem e mulher na terra, com Deus como testemunha, está mostrando, apontando a aliança de Deus com os homens. A gente aprendeu aqui esse livro, ele é cheio de alegoria, prática. Ele mostra várias situações em que o material manifesta a obra do Senhor no plano celestial. E o casamento, ele é uma obra material, é uma união material, mas que aponta algo pleno que é espiritual e que é importante se viver debaixo da palavra para se testemunhar isso. Então, o casamento não deve ter mácula, Ter mácula um leito com mácula é um leito manchado, Se as nossas vestes não podem estar maculadas, é porque nós estamos em santidade. Então, o leito não pode ser profanado, A cama, ela tem que ser um local que é santificado ao Senhor. Deus, ele fez, a relação sexual para ela ser bênção na vida dos homens, não algo promíscuo, algo impuro, algo que na verdade é corrompido, é feito de forma animalesca, mas é para ter a bênção do Senhor, a plenitude, a alegria, é para trazer satisfação, mas é para trazer satisfação e unidade. E uma representação, de algo espiritual, que é a aliança de Deus com os homens, que é inquebrável. E o adultério e a impureza, elas são totalmente contra aquilo que o Senhor estabeleceu para o matrimônio, para ser algo que reflete, o seu caráter, a sua justiça. Toda a vida do homem, ela tem que apontar e testemunhar a respeito do Criador dos céus e da terra. Então, tudo que a gente faz tem que estar debaixo da instrução, debaixo da orientação do Senhor, da palavra dele, para que a gente esteja dando esse testemunho íntegro. E aqueles que não agirem assim serão julgados pelo Senhor. O juízo do Senhor, ele não vai vir, o juízo sobre as obras, ele não vai vir sobre o que não creu em Jesus, porque a própria palavra condena esse. Ele já está em pecado, ele já está condenado à morte. Mas o julgamento do Senhor nas obras vem sobre os santos, vem sobre aqueles que confessaram Jesus como Senhor e Salvador. O Senhor, ele vai nos pôr para passar pelo fogo para sermos provados. E aquilo que não for fruto, para a eternidade, vai ser queimado como palha e nós ficaremos com marcas. A palavra diz isso. Então nós temos que ter entendimento disso, que embora o Senhor nos perdoe, o Senhor derrame misericórdia, a nossa vida tem que estar em conserto e nós devemos buscar o arrependimento o tempo todo. Não adianta a gente ficar olhando para a nação do Brasil e ficar olhando os que não conhecem a Jesus e ficar julgando as obras dele, sendo que na nossa vida há manchas, há mácula, e nós mesmos não estamos dando testemunho íntegro a respeito do Senhor Jesus e a respeito do Deus vivo, seguindo com integridade a sua reta justiça. Seja a vossa vida sem avareza. A avareza, ela nos tende a querer acumular desnecessariamente ou a ganhar vantagem em cima dos outros. Geralmente a avareza nas leis, ela está ligada às pessoas que emprestam com juros,
né? Emprestam e cobram a mais daqueles que estão necessitados por conta da necessidade deles. Nós não podemos lucrar em cima da necessidade dos outros. Nós devemos agir, né, como Deus age, em justiça, suprindo a necessidade dos outros como Deus supre as nossas necessidades. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Bom, é muito fácil, né, na nossa geração, nós nos corrompermos com riquezas, porque as riquezas hoje em dia elas são fáceis, né? O tanto de gente lucrando com aplicativos, com dancinha em aplicativo, ou com vídeos, ou com material, com conteúdo na internet, né, com investimentos. É pecado enriquecer? Não. Mas qual a motivação do teu coração para querer tanto dinheiro, para acumular tanto? Né? Por que você não está satisfeito com a vida que você tem, crendo que Deus ele está suprindo as suas necessidades? Então, a gente precisa tomar cuidado. A gente pode ter sonhos, mas a gente não pode ser movidos pelos sonhos do nosso coração que estão ligados às coisas materiais. Jesus ele ensina que nós devemos acumular tesouros no reino de Deus, porque estes são eternos. Então, se você está trabalhando para Deus e não está tão preocupado com as coisas terrenas, em trabalhar aqui na terra para os homens, certamente Deus te recompensará. Porque aquele que confia no Senhor precisa se lembrar que Deus é um Deus galardoador. Então, nós precisamos lembrar que nenhum trabalho que nós estamos fazendo para o reino de Deus, ele é em vão, ele será recompensado. A gente não trabalha pela recompensa, né? Porque senão a gente gera expectativa na coisa errada. A gente trabalha porque Deus nos chamou, Deus nos amou primeiro e a gente entendeu o valor, né, dessa obra de trazer as pessoas e lutar pelas vidas para elas se manterem firmes. Mas o nosso coração tem que estar descansado de que o trabalho não é em vão. Os frutos, né, na vida das pessoas nos dá alegria, a gente fica feliz de ver as pessoas crescendo, entendendo, mudando de forma de pensar, a maneira de se relacionar, a maneira de viver, de enxergar a vida, de se relacionar com Deus. Isso traz alegria para o nosso coração e o Senhor ele está guardando, né, todas as nossas obras. Quando nós passarmos pelo fogo, essas obras elas serão purificadas como ouro. Então elas vão trazer uma recompensa para a nossa vida eterna na presença do Senhor, né? E aí eu te pergunto, como que tá a tua bolsa lá no reino de Deus? Ela tá vazia e o teu bolso aqui tá cheio? Ou a tua bolsa tá se enchendo lá e o teu bolso aqui ele tá sendo suficiente para suprir as suas necessidades? E quais são as nossas necessidades? Aquelas que o próprio Deus, né, disse que cuidaria, e Jesus traz no Sermão do Monte também, né? Quando ele fala sobre a ansiedade, não ande ansioso com as coisas desse mundo, ele está falando do comer, do vestir e da bebida, né? Se não me engano é isso, peraí, acho que é isso. Esqueci o terceiro, mas acho que é isso. Ele nem se fala sobre aonde morar, porque os discípulos dele iam passar de casa em casa, né? Ele não promete casa própria para todo mundo. Tem muita gente que vai passar a vida terrena aqui sem uma casa sua, mas vai ter sempre um local para encostar a cabeça, né? Mas lá no versículo 25 do capítulo 6, ele fala: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto que haveis de vestir. O próprio Senhor, ele cuida disso, e ele cuida. Eu sou prova de que ele cuida. Então, só que a gente tem uma luta, né, interna contra a nossa carne, que quer acumular, porque a gente acaba tendendo a confiar quando a gente tem as coisas na mão. Mas os que confiam no Senhor, confiam na sua palavra, não confiam naquilo que vem. Então, a gente precisa, né? Se você quer ser abençoado e ser suprida, é só você andar debaixo da palavra do Senhor. Ouve o ensino,
põe em prática, guarda ele, põe em prática e ele faz com que as bênçãos te acompanhem. Então não vai faltar nada, né? E se ele fizer a sua vida financeira prosperar, é porque ele quer, através da sua vida, abençoar outros. Assim afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei, que me poderá fazer o homem. Bom, ele traz 2 versículos aqui, né? De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei, tá ligado ao Deuteronômio, que é parte da lei do Senhor. Deuteronômio 31, versículos 6 e 8. A gente estudou, né? Deuteronômio, a gente passou por isso, mas vamos refrescar a memória aqui. Sempre bom lembrar do que a gente já aprendeu, para gravar mais, para reafirmar isso no nosso coração. Versículo 6: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Chamou Moisés a Josué e lhe disse na presença de todo Israel: sê forte e corajoso, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu a teus pais, e tu os farás herdá-la. O Senhor é que vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorizes. Então, ele está trazendo a mesma palavra, né? Que Josué precisava daquela exortação para permanecer firme e íntegro, né? Para conduzir o povo para a herança. E ele traz essa mesma palavra para esse povo aqui: permaneçam firmes, vocês estão sendo conduzidos a uma herança também, só que essa herança que vocês vão receber, ela é eterna. Então permaneçam confiantes no Senhor, permaneçam, né, porque Ele não vai desamparar, Ele não vai deixar vocês, Ele não chamou vocês à toa. Não temas, não se atemorize, permanece firme. E assim afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei, que me poderá fazer o homem. Isso é um salmo, né? O Salmo 118, 6. Então, ele vai de novo. Nenhum apóstolo escreveu um novo decreto. As pessoas, elas tendem a pegar as cartas e lerem como se elas fossem uma nova lei. Eles só reafirmam a lei. Vocês perceberam tanto de lei que a gente leu no nos capítulos, né, desde o primeiro até aqui o 13, tanto de lei que a gente leu sendo, ou salmo, né, profecias sendo reafirmadas para eles se lembrarem, né, da palavra do Senhor. Quando fala que a escritura ela é apta para ensinar, não existia a Bíblia, não se esqueçam disso, né? A Bíblia ela foi compilada e montada muito depois. Então, eles se baseavam na Torá, nos Salmos, no livro dos profetas, e eles mostravam que tudo aquilo estava se cumprindo, tudo aquilo que Jesus veio fazer estava escrito, né? Então, a escritura, na verdade, ele é um Antigo Testamento que tem um monte de gente que rasga e acha que o tempo da graça não tem nada a ver com o tempo do Antigo Testamento, que Deus mudou. E aqui a gente viu que o Deus é o mesmo. O mesmo Deus que disse para Josué, para o povo de Israel, que não desampararia, que não os deixaria, através desse autor aqui, está falando para esses judeus, depois, né, de 3.000 anos, mais ou menos, a mesma coisa. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Esses guias são quais, né? Todos aqueles que o Senhor levantou para orientar o povo de Israel e depois a Igreja de Cristo. E até hoje ainda existem, né? Porque o Senhor continua levantando os ministérios, com alguns com uma influência maior, para poder, pelo Espírito, derramar os dons e a obra do Senhor continuar sendo exercida aqui na terra de geração em geração, até que o número de santos se complete e o Senhor diga: pronto, agora o meu dia vai chegar e eu vou julgar toda a terra e toda a criação. Mas
esses guias, eles têm uma autoridade para ensinar, para instruir, para derramar dons, mas eles respondem ao cabeça. O cabeça é Jesus. Os guias estão abaixo do cabeça e eles não são melhores do que os outros membros do corpo de Cristo. Eles estão lado a lado edificando a igreja, mas eles têm uma responsabilidade diante do Senhor de ensinar, de corrigir, de cuidar, de exortar, como essa carta aqui, de repreender quando algo está errado, de corrigir, né, de trazer alguma solução para um pecado, que um pecador que não quer se arrepender. Tudo isso, né, é com instrução do Espírito Santo. Então, quando a gente entende toda a dinâmica do reino de Deus e do corpo de Cristo, a gente consegue aceitar melhor aqueles que o Senhor coloca na nossa vida como autoridade espiritual, como guias. E um guia, ele está conduzindo a um lugar. Os guias de Jesus, eles estão conduzindo ao próprio rei, né? Eles não estão guiando por interesse próprio para uma ideia própria, né? E como nós sabemos se eles não estão nos guiando para o engano, estão nos guiando para a justiça? Conhecendo a verdade. Se você não lê a palavra, você vai ser guiado por qualquer pessoa. Se você lê a palavra e você pede para o Senhor discernimento pelo Espírito Santo, você vai sempre ser guiado por aqueles que zelam pela reta justiça do Senhor e que querem conduzir as ovelhas, porque entendem que aquelas ovelhas não são deles, aquelas ovelhas são de Jesus, eles só estão ajudando na obra. Considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Ele aqui, no caso, está falando dos apóstolos daquela época, né? Dos apóstolos e dos que estavam junto com os apóstolos, cuidando das igrejas em todas as cidades. Aqui, o evangelho já tinha se espalhado por todo o território, né, do Império Romano e pela parte da Ásia. Então, eles estavam falando, olha, eles permaneceram até o fim ensinando em retidão e integridade. Vocês viram o que aconteceu com eles? Eles não foram levados ao céu como Enoque, alguns morreram presos, outros morreram enforcados, outros foram, né, mortos a fio de espada, mas eles permaneceram fiéis até o fim. Vocês devem fazer igual. Imita a confiança que eles tiveram, né? Ou seja, o que ele está falando? Eles também sofreram a perseguição que vocês estão sofrendo, as ameaças que vocês estão sofrendo. Os apóstolos eram homens que foram testemunhas oculares de Jesus ou que tiveram um encontro com Jesus muito forte, como foi o caso de Saulo, né? Ou Paulo de Tarso. Mas todos eles conheceram e foram ensinados por Jesus, e a confiança deles era naquilo que Jesus ensinou. E eles permaneceram fiéis até o fim por conta da confiança deles. E da mesma forma ele está exortando aqui o povo, né? Esses judeus, continuem firmes, continuem confiando, como aqueles lá que eram, né, israelitas também, permaneceram fiéis até o fim e confiando até o fim. Jesus Cristo ontem, hoje e hoje é o mesmo e o será para sempre. E por que ele está falando isso, né? A gente fala essa frase porque acha ela muito linda. Ai, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre, né? A gente acha lindo. Mas por que ele está falando isso para esse povo? Porque eles estavam duvidando que Jesus era o Messias. Tinham lançado dardos na mente desses homens e mulheres e eles estavam questionando, será mesmo que Jesus é o Messias? E o autor está falando, Jesus é o Messias. Ele era, ele é e ele vai sempre ser. Vocês têm que confiar nesse nome. Esse é o nome que está sobre todo nome. Esse é o Messias que é o rei dos judeus, que a gente está aguardando. Vocês não podem achar que vai vir um outro Messias depois. Ele é. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas,
Porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveitos que com isto se preocuparam. Então, aqui ele está chamando a atenção, né, daqueles que estavam distorcendo a palavra, trazendo doutrinas esquisitas, distorcendo a figura de Jesus, distorcendo os ensinamentos que Deus deixou como instrução, querendo tirar determinados alimentos, sendo que Deus já colocou ali a cartilha do que é puro e o que é impuro, o que é apropriado e o que não é apropriado. Estudo de Deuteronômio a gente viu isso, né? A gente viu que tem um sentido para cada animal que ele separou nesses grupos, não foi algo feito assim, né, porque ele quis. Ele até poderia ter deixado porque ele quis e a gente ia seguir porque a gente quer agradá-lo, mas ele pôs com sentido, com significado, com um motivo. E nós devemos sempre seguir aquilo que Deus falou e não o que os homens dizem. Não existe novidade. A única novidade boa que a gente tem é que Jesus morreu na cruz no nosso lugar, o sangue dele expiu o nosso pecado e o sacrifício que ele entregou foi no altar celestial. E foi único e perfeito e o Senhor já aceitou e todo aquele que crê é salvo pela graça. Essa é a novidade que nós temos. O resto é ainda aquilo que Deus estabeleceu. E por mais que muitas das leis nós não vivamos, né, nós não praticamos, porque na verdade elas dizem respeito somente ao grupo dos judeus, ou são leis que são para serem exercidas lá no templo do Senhor, nós precisamos lembrar que existem princípios e que nós fomos feitos agora o templo e a habitação do Eterno. Então, nós devemos ver os princípios, aprender os princípios e colocá-los em prática. Deuteronômio, estudo de Deuteronômio de novo, se você não fez, faça, porque vai dar um salto no teu entendimento na leitura de toda a palavra de Deus, toda a Bíblia. Então, vamos continuar aqui no versículo 10. Possuímos um altar, do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo, pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos pelo sumo sacerdote como oblação pelo pecado, têm o corpo queimado fora do acampamento. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. O que ele está querendo dizer aqui, né? Nós fomos feitos tabernáculo santo. Nós possuímos um altar na nossa vida, lembra? A gente já estudou, né? Que o Senhor ele faz de nós habitação, nós aprendemos, né? Que quanto mais nós desenvolvemos a nossa salvação, mais próximo deles, mais um com Deus nós nos tornamos. E aquilo tudo que eles faziam no templo, aquela obra, aquele ministério que os sacerdotes apresentavam ali, já não faz mais sentido porque tudo a gente leva para Jesus, certo? Mas ele diz que Jesus, ele fez a mesma coisa que a lei ordenava, né? Quando Jesus foi crucificado, ele não foi crucificado dentro do templo e ele não foi crucificado, né, na região do acampamento, foi fora, ele foi sacrificado, né? Vamos colocar assim, porque foi um sacrifício, né? O Cordeiro de Deus foi sacrificado e posto no madeiro fora do arraial, fora da cidade, na porta de entrada da cidade. Então a lei, a palavra de Deus se cumpriu em Jesus dessa forma. Cadê aqui? Perdi o versículo. Por isso, versículo 12. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Para separar o povo através do seu próprio sangue, ele foi sacrificado fora da porta da cidade de Jerusalém, assim como era a lei, né? Um bode era morto e colocado no altar, e o bode que recebia, né, as mãos do sumo sacerdote com a confissão dos pecados de todo Israel era morto fora do arraial.
Na verdade, não temos aqui cidade permanente. Ah, não, peraí, eu pulei o 13. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Aqui ele está se referindo porque eu não lembro mais ou menos a data, mas eu acho que essa carta ela foi escrita antes da queda do templo. Né? O templo caiu no ano 70 depois de Cristo. Então ainda se praticava os sacrifícios e os holocaustos no templo. Mas o que ele está falando aqui? Já não precisamos mais apresentar sacrifícios e holocaustos no templo, porque Jesus ele levou o nosso pecado para fora do arraial, a nossa vergonha, nossa mancha, nossa condenação foi toda com ele. Então, e ele nos transformou em templo do Senhor. O nosso sacrifício agora é um sacrifício santo, puro e agradável, de louvor, de obediência, de coração quebrantado e de um espírito humilde que se submete à vontade de Deus. Na verdade, não temos aqui cidade permanente. Nós não somos mais dessa terra. Nós somos, como nós lemos lá em Hebreus 11, como peregrinos, né? Cadê aqui o versículo que nós lemos? Foi o versículo 16. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. A cidade que a gente espera é a Nova Jerusalém. É uma cidade que não pertence a essa terra, pertence ao novo céu e à nova terra. Não é uma cidade no céu, no reino dos céus. A gente não vai habitar no terceiro céu, né? Nós iremos habitar num novo céu e uma nova terra, que praticamente vai ser uma coisa só com o reino de Deus, porque a presença do Senhor vai estar aqui conosco. Continuando, versículo. Bom, vou ler de novo o 14. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Então, qual que é o louvor que nós damos a Deus? Quando nós confessamos que o seu Filho, Jesus Cristo, é o Filho de Deus, é o Messias, é o Cordeiro de Deus, está sentado à destra do Pai, está vivo, ele ressuscitou, ele é o primogênito dos mortos. Sempre quando nós declaramos isso, nós estamos dando louvor com nossos lábios, o sacrifício de louvor agradável ao Senhor. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Então Deus se agrada quando nós praticamos o bem e a mútua cooperação, porque isso também pertence à justiça dele, pertence aos princípios que ele deixou na lei, né? Os princípios de cuidar. Se você vê que um jumentinho se perdeu do seu dono, você guarda aquele jumentinho e vai até o dono, né? Você vai sair da sua rota, mas você está amando o próximo, você está doando o seu tempo para ele por conta de uma propriedade que é dele, que você nem vai ter recompensa por isso. Mas o praticar o bem e a ajuda mútua, a mútua cooperação, são coisas que agradam a Deus, porque ele fez o reino dele para ter harmonia, para ter mútua ajuda, para ter unidade, para ter união, para ter cooperação. Os anjos estão nos servindo, os anjos são os nossos conservos, por isso que a gente não deve orar a anjos, né? Nós não devemos recorrer a anjos, nós devemos pedir para Jesus, que coordena os anjos, que governa sobre as hostes celestiais, e Jesus envia os seus anjos, eles estão ao nosso serviço. Então, essa ajuda, né? Por enquanto a gente não faz nada para outros seres, né? A gente faz para os homens aqui, mas a gente está cooperando para o reino de Deus se estabelecer na terra, agindo dessa forma. Então, praticar o bem e a mútua cooperação agradam a Deus porque pertencem à justiça dele. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles.
E embora então exista aquele princípio de que o corpo de Cristo se edifica lado a lado, ninguém é mais importante, né, do que o outro diante do Senhor. Nós não devemos buscar lugares de honra, mas nós devemos entender que os guias que o Senhor levanta na nossa vida, eles estão trazendo a palavra de Deus, eles representam Jesus, eles representam aqueles que instruem a palavra de Deus e o ensino de Jesus. Então, nós somos submissos a eles não porque nós somos submissos a pessoas, mas nós somos submissos à palavra que essas pessoas trazem de instrução para a nossa vida, que vai nos dar capacitação, que vai trazer transformação para a nossa mente, para o nosso caráter, para as nossas emoções. Eles estão trabalhando em nosso favor. Pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Então obedeçam com alegria, não fiquem reclamando daqueles que estão querendo corrigir vocês, instruir vocês, porque nós, como ministros, né, e eu posso falar isso porque eu recebi, né, do Senhor, não porque eu busquei, mas porque Ele quis, Ele me entregou o ministério de ensino, de mestre, como é colocado em 1 Coríntios 12. Então, eu tenho responsabilidade pelo que eu ensino, pelo que eu instruo, porque as almas que eu instruo, elas estão debaixo da minha responsabilidade. Eu vou prestar conta do que eu ensino, do que eu falo, e eu vou prestar conta se eu for negligente com vocês que me ouvem, né? E não corrigir quando vocês estão errando, não corrigir quando vocês falam ou querem escolher algo que eu sei que Deus não se agrada, quando vocês querem escolher ficar no pecado. Se eu me calar e deixar, falar, a vida dela mesmo, a vida é dele, não tô nem aí, eu vou depois ter que prestar conta. Por que que você não corrigiu o meu filho? Então, entendam que quando um líder do Senhor, alguém que Deus ungiu, e você consegue discernir porque você tem que ver a palavra, né, que sai da boca dessa pessoa que está te instruindo, ela está de acordo com o que Deus escreveu ou não. É dessa forma que você vai saber se é opinião ou se é instrução, discernindo. Então você precisa ler, mas precisa receber a instrução, o ensino, a correção com alegria, porque Deus, ele está zelando pela sua vida. Amém, Elô. Então, vamos continuar. Não tem proveito, né, para nós ficar reclamando e gemendo da correção, porque se a gente aceita a correção e se submete ao que o guia está dizendo, na verdade a gente está se colocando em retidão diante do Senhor, e toda postura que nós temos, né, que nos conduz à retidão, ela vai gerar um fruto para nós. Orai por nós. Aí ele está falando, né, como um guia. Orai por nós, pois estamos persuadidos de termos boa consciência, desejando em todas as coisas viver dignamente. Então, com a mesma dignidade que a gente cobra de vocês, nós queremos também viver dessa forma. Ore por nós. Então, não existe, né? Existe essa hierarquia que o Senhor estabeleceu, mas a gente viu desde o início, existe uma unidade, né? Existe uma mútua cooperação. Então, embora o Senhor ele escolha alguns com uma responsabilidade maior para conduzir, liderar o povo para a presença dele, todos nós precisamos de oração, de intercessão para que nenhum caia, né? Todos nós queremos alcançar a vida eterna e nós precisamos nos esforçar para mantermos debaixo da graça do Senhor, em obediência. Rogo-vos com muito empenho que assim façais, a fim de que eu vos seja restituído mais depressa. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade. Então, quem te aperfeiçoa é o próprio Senhor Jesus, que é a palavra viva, né? É Ele mesmo que vai te aperfeiçoar, mas
como tudo tem uma ordem, como nós vimos desde o estudo do tabernáculo, né? Como Deus estabeleceu Moisés e o sumo sacerdote, os sacerdotes, os levitas, depois juízes, oficiais e príncipes que conduziam os estandartes, príncipes de cada tribo. O Senhor, ele tem uma organização. Deus criou essa ordem, essa organização para manter as coisas com harmonia, com processos. Então, nós devemos entender isso, né? Que se a gente se sujeita aos guias do Senhor, porque eles trazem a palavra pura, verdadeira e íntegra para a nossa vida, nós seremos abençoados e quem vai nos aperfeiçoar é o Filho de Deus, aquele que foi morto, mas ressuscitou, que é o pastor das ovelhas, que e através do seu sangue, né, da eterna aliança, nos transforma para que a gente fique cada vez mais parecidos com Ele, que é a expressão exata do Senhor, do Deus vivo, todo-poderoso, o eterno. Lá no finzinho do 21, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Aí depois ele finaliza a carta dizendo o seguinte: rogo-vos ainda, irmãos, que suporteis a presente palavra de exortação. Muita gente confunde exortação com admoestação. Exortação é você trazer ânimo, é você animar a pessoa que está desanimada a permanecer firme. Então, suporte esse ânimo no seu coração, guarda isso com você, né? Se apoie nisso para você permanecer firme. Mais ou menos isso que ele está falando aqui. Tanto mais quanto vos escrevi resumidamente. Notifico-vos que o irmão Timóteo foi posto em liberdade. Timóteo é o rapaz que Paulo escreve as duas cartas, né? Que tem Timóteo 1 e 2, que era um judeu, né, nascido de mãe judia, mas filho de grego, e ele foi discípulo de Paulo, e aqui a gente vê que aquele jovem ele foi preso. Então as situações estão acontecendo e eles mandam as notícias, né? Ah, fulano foi solto, fulano morreu, a cidade tal, a igreja da cidade tal está precisando de ajuda, enviem socorro. Ai, obrigada, vocês cuidaram da igreja da cidade X. Eles se comunicavam. Então, junto com as cartas, você vê o relacionamento das pessoas, essa unidade fraternal que a gente viu ali no início, né? E aí ele termina, com ele, caso venha logo, vos verei. Então ele está falando, talvez eu vá junto com Timóteo encontrá-lo. Saudai todos os vossos guias, bem como todos os santos. Os da Itália vos saúdam. A graça seja com todos vós. Então, aqueles, né, essa carta foi escrita e endereçada, alguns estudiosos dizem que foi para Roma, né? E aqui você vê a despedida, tanto para os líderes quanto para os separados do Senhor, os santos. A graça seja com todos vós. E por que a graça? Porque a gente só precisa dela, né? Deus ele falou para Paulo que a graça dele lhe bastava, porque o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza. Então faz muito sentido ele terminar falando que a graça seja com todos vós, porque aqueles homens estavam fracos, né, debilitados assim no sentido de serem perseguidos e ouvirem e estarem ouvindo comentários e sendo pressionados pela comunidade judaica a abandonar aquela fé, aquela seita e ir para o caminho, para os ensinos dos sábios e dos rabinos. Então, a graça do Senhor seria suficiente para aperfeiçoá-los, né? Para trazer sobre eles o ânimo necessário para eles permanecerem firmes, agora que o autor trouxe toda essa explicação e essa lembrança à memória deles, né? Da identidade deles, dos planos do Senhor, da justiça do Senhor, da obra em Jesus, da importância de Jesus e que ele voltará. Então, eu espero que esse estudo tenha abençoado muito a sua vida, o teu entendimento, né? É um estudo longo, mas é um estudo muito importante,
né? Então, motive as pessoas a quererem aprender, a quererem conhecer, né? Eu acho que as pessoas focam muito em buscar uma pregação que supra a necessidade pontual delas, né? Elas estão passando por uma crise, ou por um problema no casamento, ou um problema com filhos, ou trabalho, né, ou escassez, e elas querem tristeza. Hoje em dia, né, a gente está na geração da depressão, então fica buscando coisas que supram essas necessidades, mas o conhecimento da verdade é que nos liberta. Então, exorte, anime as pessoas a quererem conhecer a palavra, estudando ela, né, e compartilhem, invistam nisso, né, animem as pessoas, traz essa empolgação sobre elas quererem conhecer a palavra, porque a palavra ela é sabedoria, né? E o princípio do temor do Senhor é a sabedoria e o entendimento da palavra que nos afasta do mal. Então, grande parte dos nossos problemas a gente aprende a lidar conhecendo o Deus que a gente serve, conhecendo os princípios para a gente praticar e trazer para a nossa vida. Porque muita coisa que acontece na nossa vida não é o adversário, somos nós mesmos que abrimos a brecha, né, que não sabemos andar debaixo da palavra e por isso as coisas acontecem. Então, muito do que acontece na nossa vida não é levante do inimigo, não é culpa dos outros, é culpa nossa. Por quê? Por falta de conhecimento da palavra. E em Amós, se não me engano, ou Oséias, agora eu não lembro qual dos profetas, mas está escrito que o povo perece por falta de conhecimento da palavra. Então, eu espero que esse estudo todo tenha aberto os olhos de vocês para o relacionamento de vocês com o Senhor, para o entendimento, né, de toda a obra de Jesus, ele como sumo sacerdote, a importância de se ter Jesus à frente da sua vida, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é que conduz até o Pai, sem ele você não entra na presença do Pai. A gente depende de Jesus, não se fala com o Espírito Santo diretamente, né? Esse ensino de hoje em dia, a gente aprendeu que está errado. Na verdade, é Jesus que nos conduz, o Espírito comunica com o nosso Espírito e é o próprio Espírito de Deus em nós. Então, há muito mais valores e significado quando nós entendemos a palavra verdadeiramente, lendo, né, e estudando ela a fundo. Então, levem, né, para as pessoas essa vontade de querer conhecer, de querer aprender, de querer estudar, porque é isso que vai livrar todo mundo da desobediência, que nem a Elo está falando aqui, e vai livrar todo mundo também das brechas, né, que a gente acaba deixando aberta para o inimigo atacar. Certo? Que o Senhor abençoe muito a vida de vocês. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Ou vamos encerrar orando? Nenhuma dúvida? Elô também não? Nenhuma dúvida? Alguém que tem algum pedido de oração específico? Já vai pondo aí pra gente orar. Nem sei quanto tempo. Olha, 1h15. Ah, tá bom. Aí se você tiver alguma dúvida, você me manda depois, tá bom? Você manda lá no direct ou no WhatsApp. Você manda lá pra mim, por favor. E alguém quer oração específica de alguma coisa? Ou podemos orar para encerrar e pronto? Ninguém tem nenhum pedido específico hoje. Bom, acho que pelo silêncio de vocês não tem, né? Mas se aparecer aqui enquanto eu tô orando, eu coloco na oração pela minha irmã.
Tá bom. Vamos orar por ela também. Então vamos lá. Bom, eu vou ficar com o olho aberto, como eu sempre faço, para ver se vocês estão colocando mais algum pedido aqui, mas vocês estejam aí, né, conectadas ao Senhor. Se quiser fechar os olhos e ficar mais focada, fiquem à vontade. Senhor Jesus, obrigada, Senhor, por toda a obra que o Senhor fez. Obrigada por ser o pastor, o bom pastor que não perde nenhuma das suas ovelhas. Obrigada, Senhor, porque é com amor, é com retidão e mansidão que o Senhor nos conduz ao caminho que é estreito, mas que é cheio de alegria. Embora muitas vezes nós passemos por perseguições, nós passemos por aflições e por lutas contra a nossa mente, contra o desejo da nossa carne, o Senhor nos livra, o Senhor sempre está nos dando escape, o Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia e da tribulação, o Senhor sempre estende o teu cetro de justiça sobre nós para nos conduzir, para nos apontar o caminho certo, para nos mostrar onde nós estamos errando. O Senhor revela com a tua luz e nós te agradecemos porque verdadeiramente em ti está toda a fonte de vida, Senhor Jesus. Verdadeiramente em ti que nós encontramos vida em abundância, que nós encontramos alegria, que nós encontramos cura para nossa alma, para o nosso físico, para nossa mente e salvação. E nós rendemos graças a Ti, Senhor, porque se não fosse a Tua obediência, a Tua submissão ao Pai, nós não estaríamos aqui em unidade, como o Teu corpo, como membros do Teu corpo, se edificando, aprendendo juntos, em comunhão. E nós sabemos que o Senhor está no nosso meio, porque nós nos reunimos no Teu nome, Senhor. Obrigada por nos ensinar com mansidão, com humildade, como o Senhor disse, para aprendermos de Ti, porque o Senhor é manso e humilde. Obrigada porque dia após dia nós temos experimentado a Tua benignidade, a Tua bondade, a Tua misericórdia, a Tua graça. Quando nós erramos, quando nós nos desviamos, o Senhor nos conduz, às vezes até com disciplina, mas com disciplina para nos trazer para o lugar onde não há condenação. E nós te agradecemos por esse cuidado, Senhor. Continua nos disciplinando, Pai, no nome de Jesus Cristo, como o Senhor faz, porque o Senhor só disciplina os filhos que o Senhor ama. Nós entendemos isso durante esse estudo. E nós queremos ter a confiança, Senhor, que estes homens que foram encontrados justos aos teus olhos e que o Senhor derramou a tua graça, eles tiveram, Senhor, em relação a Ti, e eles foram vistos por Ti como homens que eram fiéis e que confiavam, e a fé deles Te agradou. Nós queremos essa fé, Senhor, então nos renova, aumenta essa confiança em Ti, ao conhecermos a Tua palavra dia após dia, Senhor, que cada versículo, que cada estudo, ele venha nos acrescentar essa confiança na Tua fidelidade, no Teu caráter, na Tua justiça, no Teu amor, e que sempre a gente se lembre verdadeiramente que o Senhor não é homem para mentir. Perdoa os nossos pecados, Senhor, perdoa as nossas falhas, perdoa por termos abandonado bênçãos que o Senhor nos entregou, perdoa por nós termos negligenciado muitas vezes a disciplina ou a correção, por nós termos tapado os nossos ouvidos para os guias que o Senhor colocou na nossa vida, pelas vezes que a gente preferiu seguir a nossa vontade ao invés de Te ouvir, Senhor. E que assim como o Senhor nos trouxe para dentro do Teu aprisco novamente, traz aqueles que estão afastados, Senhor. Como a irmã da Ilô, nós clamamos por ela, nós apresentamos a vida dela diante de Ti, pedindo perdão pelos pecados dela, Senhor, intercedendo pela vida dela, pedindo para que o Senhor traga a Tua cobertura santa e que a Tua luz, Senhor, revele a ela que ela precisa voltar. Ela precisa abandonar aquilo que ela se agrada e ela precisa se firmar
novamente no teu reto caminho. Ajuda ela, Senhor, porque muitas vezes nós nos enganamos, nós endurecemos o nosso coração para a tua palavra, porque nós amamos mais o mundo do que a ti. Nos perdoa por isso e nos ajuda, Senhor, a permanecer com os olhos fixos em ti, com os nossos olhos fixos na eternidade, na tua promessa de vida eterna, nessa cidade que o Senhor preparou para nós, Senhor. Que a gente cada vez mais, Pai, se lembre que existe uma coroa sobre as nossas cabeças, cheias de diademas, e que nós precisamos preservá-la. Nos ajuda a nos esforçarmos para alcançar a paz, Senhor, para alcançar a nova Jerusalém, onde não haverá luto, não haverá choro, não haverá ranger de dentes, não haverá aflição, mas haverá somente a tua alegria, a tua paz, a tua justiça, o teu amor abundante, Senhor. Nós queremos este lugar, nós queremos servir a ti, Jesus, quando o Senhor vier reinar sobre todas as nações. Nós queremos ser o seu sacerdócio real. Então nos ajuda, Senhor, a mantermos a nossa vida sem mácula, não só o leito do nosso matrimônio, mas o nosso coração, a nossa mente, os nossos olhos, as nossas mãos, os nossos pés, as nossas vestes, a nossa boca, nossos ouvidos, que tudo esteja totalmente separado para ti, Senhor, desde agora. Que em nosso coração esteja essa verdade, que somos peregrinos nessa terra, Senhor, e que cada vez mais a gente possa firmar os nossos passos no teu reto caminho e ser cheios de esperança, Senhor, ainda que vivamos aflições aqui na terra, perseguições, que a nossa confiança esteja como era a confiança de todos os teus servos, Jesus, que permaneceram firmes, todos os apóstolos que terminaram as suas vidas prisioneiros, porém libertos em ti, Jesus, e que a gente nunca tema a morte da carne, mas que a gente sempre tema a morte espiritual, Senhor, que a gente nunca escolha o prazer terreno em troca da eternidade na tua presença. Aumenta em nós a tua confiança, Senhor, aumenta em nós a confiança em ti, na verdade, aumenta em nós a certeza desse caminho reto, aumenta em nós a perseverança, Senhor, em continuar firmes na tua palavra, no teu propósito, naquilo que o Senhor estabeleceu, ainda que demore, Senhor, para acontecer, mas que a gente permaneça firme, esperando, porque as coisas que nós estamos esperando, na verdade, nada se comparam com a beleza da tua santidade, da tua glória e da tua majestade, Senhor. Que a gente sempre foque naquilo que é eterno, na cidade santa, na vida eterna e na tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, aumenta em cada vida que está ouvindo essa oração o amor por ti, o amor pela tua palavra, pela tua justiça, que eles permaneçam, Senhor, até o fim e que eles não se percam nem um minuto sequer. E que aqueles que estão perdidos, Senhor, aqueles que estão confusos, que estão com os sentimentos bagunçados, que o Senhor possa vir com toda a tua benignidade, com a tua mão poderosa e através do teu Espírito Santo, Senhor, realinhar e recalcular as rotas, recalcular o entendimento, seja aprofundado, que a fome, Senhor, por te conhecer, faça com que eles aprendam e amadureçam para não se desviarem mais nem esmorecerem. Em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, por esse estudo. Nós apresentamos ele diante do Senhor, consagramos esse tempo e nós colocamos, Senhor, nas tuas mãos a nossa vida, para que o Senhor guie os próximos estudos, para que a gente continue crescendo na tua presença. Amém. 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 Jesus abençoe muito vocês, que vocês sejam cheias de sabedoria, cheios de conhecimento, de entendimento, que o Espírito Santo esteja cada vez mais aceso, né? Como a palavra diz, para a gente não apagar o Espírito Santo. Então, que ele esteja cada vez mais aceso em vocês, vivificando toda a palavra e trazendo transformação, que é isso que a gente precisa buscar, a nossa transformação, custe o que custar. Certo? Glória a Deus. Uma boa noite, uma boa semana
Semana que vem não vou fazer live, eu vou me preparar, vou orar um pouco para saber qual o próximo conteúdo. E aí, quando eu tiver notícias sobre o que nós vamos estudar, eu faço uma publicação no Instagram e comunico, né, para a gente se preparar para um novo tempo de estudo, certo? Mas a live vai ficar salva como sempre, então compartilhem. Eu também amo muito você, Tia Lili. Um beijo, gente. Boa noite, Elô. Durmam em paz, descansem nas promessas do Senhor e até mais. Tchau, tchau.